5. Da adoração, do culto e da invocação de Deus por Jesus Cristo, único mediador. Somente Deus deve ser adorado e cultuado. Ensinamos que somente o verdadeiro Deus deve ser adorado e cultuado. Esta honra não concedemos a nenhum outro, segundo o mandamento do Senhor: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mat 4.10. Sem dúvida, todos os profetas censuraram severissimamente o povo de Israel todas as vezes que este adorou e cultuou deuses estranhos e não o único Deus verdadeiro. E ensinamos que Deus deve ser adorado e cultuado como Ele mesmo nos ensinou a cultuá-lo, a saber, em espírito e em verdade, João 4.23 ss, e não com qualquer superstição, mas com sinceridade, segundo a sua palavra, para que, em tempo algum, não venha Ele a dizer-nos: quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Is 1,12, já 6,20. São Paulo também diz: Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, etc. Et 17,25. Só Deus deve ser invocado pela exclusiva mediação de Cristo. Em todas as crises e provações de nossa vida invocamos somente a Ele, e isso pela mediação de Jesus Cristo, nosso único mediador e intercessor. Eis o que nos é claramente ordenado: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50,15. Temos uma promessa generosíssima do Senhor, que disse: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. João 16,23, e: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mat 11,28. Está escrito: como, porém, invocarão aquele em que não crerão. Rom 10.14. Nós cremos em um só Deus, e só a Ele invocamos, e o fazemos mediante Cristo. Porquanto há um só Deus, diz o apóstolo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Tim 2,5. Também se diz: se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, etc. E João 2,1. Os santos não devem ser adorados, cultuados ou invocados. Por essa razão não adoramos, nem cultuamos nem invocamos os santos dos céus, nem outros deuses, nem os reconhecemos como nossos intercessores ou mediadores perante o Pai que está no céu. Deus e Cristo, o mediador, nos são suficientes. Nem concedemos a outros a honra que é devida somente a Deus e ao seu Filho, porque ele claramente disse: a minha glória, pois, não a darei a outrem. Is 42.8. E porque São Pedro disse: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. Et 4,12. Nele, os que dão seu assentimento pela fé não buscam coisa alguma além de Cristo. A honra devida aos santos. Entretanto, não desprezamos os santos nem os tratamos como seres vagos. Reconhecemos-los como membros vivos de Cristo e amigos de Deus, que venceram gloriosamente a carne e o mundo. Por isso nós os amamos como irmãos e também os honramos, não, porém, com qualquer espécie de culto, mas os encaramos com apreciação e respeito e com justos louvores. Também os imitamos, pois com ardentíssimos anseios e súplicas desejamos ser imitadores da sua fé e das suas virtudes, partilhar com eles a salvação eterna, habitar eternamente com eles na presença de Deus e regozijar-nos com eles em Cristo.
Neste ponto aprovamos o que diz Santo Agostinho: não seja a nossa religião um culto dos mortos. Pois, se viveram vidas santas, não devemos supor que estejam à procura de tais honras, ao contrário, querem que adoremos aquele por cuja iluminação eles se alegram de que sejamos conservos dos seus méritos. Devem, portanto, ser honrados pela imitação, e não adorados por religião, etc. De Vera Halidione, LV, 108. Relíquias dos Santos. Muito menos crimos que as relíquias dos santos devem ser adoradas ou cultuadas. Aqueles santos antigos pareciam ter honrado suficientemente seus mortos, se de modo decente tinham entregado seus restos mortais à terra, depois que os espíritos subiram ao alto. E consideravam que as mais nobres relíquias de seus ancestrais eram suas virtudes, sua doutrina e sua fé, as quais, como eles as recomendavam pelo louvor dos seus mortos, assim se esforçavam para imitá-las enquanto viviam na terra. Juramentos só pelo nome de Deus. Aqueles homens antigos não juravam senão pelo nome do único Deus, Javé, como ordenava a lei divina. Como por ela é proibido jurar pelo nome de deuses estranhos, Ex 23.13, Deuterion 10.20, assim não juramos em nome dos santos, como se exige de nós. Rejeitamos, portanto, em todas estas questões, uma doutrina que atribui mais do que o devido aos santos que estão nos céus. 6. Da providência de Deus todas as coisas são governadas pela providência de Deus. Cremos que tudo o que há no céu e na terra, e em todas as criaturas, é preservado e governado pela providência deste Deus sábio, eterno e onipotente. Davi o testifica e diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Salmo 113,4 ss. Outra vez, esquadrinhas, todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, 3 ss. São Paulo também testifica e declara: nele vivemos, e nos movemos, e existimos, et 17, 28, e dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Rom 11, 36. Portanto Santo Agostinho, muito acertadamente e segundo a Escritura, declarou em seu livro Diagoni Christi, capítulo 8, o Senhor disse: não se vendem 2 pardais por um assi, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Mat 10.29. Assim falando, ele quis mostrar que aquilo que os homens consideram de valor insignificante é governado pela onipotência de Deus. Porquanto aquele que é a verdade diz que as aves do céu são alimentadas por ele e os lírios do campo são vestidos por ele, e diz também, que os cabelos de nossa cabeça estão contados. Mat 6.26 ss. Os epicureus. Condenamos, portanto, os epicureus que negam a providência de Deus e todos quantos blasfemem dizendo que Deus está ocupado com os céus e nem nos vê, nem vê nossos interesses, nem cuida de nós. Davi, o rei profeta, também os condenou, quando disse: Senhor, até quando exultarão os perversos? Dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prantos. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Salmo 94,
3.7 e 9. Os meios não devem ser desprezados. Entretanto, não desprezamos como inúteis os meios pelos quais opera a providência divina, mas ensinamos que devemos acomodar-nos a eles, na medida em que nos são recomendados na palavra de Deus. Eis porque desaprovamos as afirmações temerárias daqueles que dizem que, se todas as coisas são geridas pela providência de Deus, então nossos esforços e diligências são inúteis. Seria o bastante deixarmos tudo ao governo da divina providência e não nos preocuparmos nem fazermos coisa alguma. São Paulo reconhecia que navegava sob a providência de Deus, que lhe dissera: deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, et 23.11, e em adição lhe havia prometido: porque nenhuma vida se perderá de dentre vós, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, et 27, 22.34. Todavia, quando os marinheiros estavam pensando em abandonar o navio, ele mesmo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos, et 27.31. Deus, que destinou a cada coisa o seu fim, ordenou o começo e os meios pelos quais a coisa atinge seu alvo. Os pagãos atribuem às coisas à fortuna cega e ao acaso incerto. No entanto, São Tiago não deseja que digamos: hoje, ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros, mas aconselha: em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13.15. E Santo Agostinho diz: tudo o que para os homens vãos, na natureza parece acontecer por acidente, realiza simplesmente a sua palavra, porque não acontece senão por sua ordem. E Narrationes in Psalmos, 148. Assim, parecia acontecer por mero acaso quando Saul, enquanto procurava as jumentas de seu pai, inesperadamente se encontrou com o profeta Samuel. Mas previamente o Senhor dissera ao profeta: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, Isa 9.16.